Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Ele também é transmitido pelo canal 5 da NET, 72 da TVA, em Curitiba. No programa de hoje, nós vamos debater o empreendedorismo e a economia informal. E o nosso primeiro convidado é o professor e mestre Nelson Pereira Castanheira. O professor Castanheira, ele é bacharel em eletrônica pela Universidade Federal do Paraná, é também graduado em matemática, em física e desenho geométrico pela PUC Paraná. É especialista em análise de sistemas, processamento de dados, especialista em administração financeira e também em informatização, e é mestre em gestão de recursos humanos e tem um outro mestrado também na área de engenharia da produção, pela Universidade de Santa Catarina. Ele, inclusive, está fazendo o doutorado nesta área da engenharia da produção. Há mais de 36 anos atua como professor, com experiência no magistério, na coordenação de cursos de graduação e de pós-graduação. E também tem mais de 30 anos de experiência na indústria e na prestação de serviços. Professor Castanheira, é um prazer, uma satisfação muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. O senhor que é um especialista e, além de ser o coordenador do curso de empreendedorismo ou gestão de pequena e microempresas da FATEC Internacional, e hoje nós estamos debatendo este tema tão atual que é a questão do empreendedorismo, da economia informal. Mas nós vamos fazer uma primeira pergunta já analisando essa questão do empreendedorismo. O Brasil, segundo pesquisas, é um dos países onde mais as pessoas empreendem, ou seja, abrem os seus próprios negócios. O brasileiro, por si só, já tem fama de ser criativo. Mas, por outro lado, nós observamos que há uma mortalidade muito grande dessas empresas que anualmente são abertas em nosso país. O que o senhor aponta como fatores, primeiro, para que o brasileiro seja um dos maiores empreendedores do mundo, e segundo, pela grande mortalidade das empresas em nosso país? Okay. Inicialmente, é um prazer estar participando desse programa e poder transmitir aos nossos ouvintes algumas informações que com certeza são muito úteis, são muito importantes. E aqueles que prestaram atenção, você falou que eu tenho 36 anos no magistério e 30 prestação de serviço. Isso significa 66 anos, né? É bom lembrar que isso foi trabalho em paralelo. Né? Paralelo, correto. Durante o dia na empresa e à noite eu comecei a dar aula já muito cedo. Comecei na Escola Técnica Federal do Paraná aos 18 anos. E por isso estou há mais de 36 anos no magistério. Aliás, o senhor também trabalhou no interior da Bahia, em empresas de telecomunicações? Eu iniciei na IBM, trabalhando com computadores, depois eu trabalhei na Siemens, uma indústria alemã que montou uma indústria aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e depois eu migrei para o cliente dessa Siemens, que era o sistema Telebrás na época. Então eu fui inicialmente para a Telebahia, trabalhei ali no sul da Bahia, na região de Itabuna, Ilhéus, e posteriormente me desloquei para Curitiba, para a Telepar. E ao voltar para Curitiba, eu sempre dando aula, foi que eu ingressei no Grupo Uninter, onde tenho a satisfação de coordenar o curso que nós hoje denominamos Gestão Empreendedora de Negócios. Aliás, desculpa, professor Castanheira, o curso é um dos mais procurados em todo o Brasil. É verdade. O empreendedorismo. Ele sempre foi o mais procurado, vejam, porque ele nasceu com um nome muito interessante, Gestão de Negócios de Pequeno e Médio Porte.
E aí nós estamos falando de mais de 90% do nosso mercado de trabalho. Entretanto, por uma solicitação do MEC, esse curso mudou de nome, porque o MEC observou que no país nós tínhamos muitos cursos semelhantes com nomes diferentes. Então, com a necessidade dessa homogeneização, ele mudou para Gestão Empreendedora de Negócios e em abril agora de 2007, o MEC propôs uma outra nomenclatura. Chama-se Curso Superior Tecnológico em Processos Gerenciais. Esse nome, para algumas pessoas, pode não significar muita coisa. Mas o que seriam esses processos gerenciais? São as ferramentas que dão ao aluno, futuro empreendedor, né, a possibilidade de ser gestor do seu próprio negócio. Porque, respondendo àquela sua pergunta, observe que a criatividade é realmente um dos alicerces do empreendedor. Ele tem que ser criativo, se possível, inovador, tem que ser, acima de tudo, corajoso e persistente. E é o que falta para a maioria do pequeno, principalmente o pequeno empresário, vamos chamar assim, no país, o que leva a uma mortalidade muito alta nos 5 primeiros anos de vida. Isso porque se um indivíduo consegue algum dinheiro, digamos, ficou desempregado, ele tem um fundo de garantia, ele quer, finalmente eu não vou mais ter patrão. Então vem aquele sonho do brasileiro de ter o seu próprio negócio. E ele não percebe, às vezes, coisas importantíssimas, como as variáveis do mercado onde ele está inserido. Ele tem que prestar atenção na concorrência, ele tem que prestar atenção no cliente que ele deseja atingir. Porque nós não podemos esquecer o que um dos gurus da administração já disse há muitos anos, Peter Drucker, que o maior erro que tem para um administrador é achar que o seu negócio tem como finalidade principal dar lucro. Quando, na verdade, ele tem que procurar saber o que é que o seu cliente deseja. Porque se eu estiver atendendo o meu cliente, automaticamente o lucro será consequência. Então não adianta eu imaginar um belo de um negócio que só agrada ao criador. Ficou bonito, ficou boa aparência, mas e daí? O que é que o mercado deseja? Então, eu acho que é por aí que nós temos que olhar esse pequeno detalhe. Muita gente começa, porém, muita gente, nos primeiros anos de vida, infelizmente, encerra a sua atividade como gestor do seu próprio negócio. Professor Castanheira, o senhor tem uma vasta experiência como professor e também atuando no setor de prestação de serviços. Eu gostaria que o senhor aprofundasse essa questão, por exemplo, além dos aspectos econômicos, contábeis, a questão dos recursos humanos, da logística, a elaboração dos projetos, dos próprios planos do negócio. Hoje, me parece que tudo isso que o senhor incluiu na resposta à primeira pergunta, mas também as empresas elas têm que ter um olhar, digamos assim, para a responsabilidade social, para a questão do meio ambiente, a questão ecológica. A sociedade, de um modo geral, cada vez exige que esses temas também estejam em pauta, ou seja, que o pequeno empreendedor, além de todas essas preocupações, tem que se preocupar até com o aquecimento global. Seria isso mesmo? É isso mesmo, porque para nós termos um negócio próprio, nós temos que cumprir etapas, dar um passo de cada vez. E o primeiro passo é a identificação de oportunidades. E quando se fala de identificação de oportunidades, nós estamos falando das necessidades do mercado onde se pretende inserir o nosso negócio. E aí, automaticamente, nós vamos abordar a responsabilidade social e a gestão ambiental. Há muitos clientes hoje de grandes empresas
que se tornaram fiéis àquele produto, àquele serviço, ou seja, àquela empresa, por ser ela socialmente responsável. Então, isso já pesa muito hoje na decisão do cliente. Ok? E, além dessas necessidades, é necessário identificar quais são as deficiências, quais são as oportunidades reais que o mercado está ofertando para o indivíduo que pretende abrir o seu pequeno negócio. Lembrando que ninguém que abre um pequeno negócio sonha em continuar pequeno. Se ele, claro, né, quando a gente fala em pequenos e médios pequeno negócios, no começo, né? Se Deus quiser, todo mundo que começar pequeno, um dia será grande. E vai passar, então, pelo estágio de médio empresário. Tanto que o curso que nós abordamos no início, que a FATEC Internacional oferece em todo o território nacional, que hoje chama-se Processos Gerenciais, mas que em síntese é Gestão Empreendedora de Negócios, ele prepara o nosso aluno para a parte de gestão de recursos humanos, para a parte de gestão financeira, para a gestão de marketing. É importantíssimo que eu tenha uma visão de marketing para que eu saiba posicionar o meu serviço ou o meu produto no mercado, para que eu saiba definir claramente qual é a clientela que eu desejo atender. E o curso ainda se preocupa muito com a parte de gestão da produção. Então, esses 4 grandes pilares, pessoas, finanças, marketing e produção, sustenta outras disciplinas que são ensinadas no curso, entre elas a ética, a responsabilidade social, a gestão ambiental, a qualidade. Qualquer empreendedor, por menor que seja, ele tem que estar muito atento à qualidade, seja de um produto ou de um serviço que ele vá oferecer. Aliás, professor Castanheira, uma outra área que a gente observa também, de que os gestores de negócios, os gestores que são formados e que têm essa qualificação, estudam inclusive o comércio exterior, mesmo sendo uma Sim. pequena, uma microempresa. Com certeza. Hoje, nesse mundo globalizado, o empreendedor ele tem que saber, inclusive, como exportar, como importar, porque isso já é o presente, não é mais o futuro das Exato. empresas. Né? Isso vem a completar até a resposta anterior, porque uma das disciplinas que nós ensinamos no curso chama-se Operações de Importação e Exportação, apesar do curso ter nascido tendo como foco principal o pequeno e médio empresário. Porque para exportar ou importar não precisa ser grande. E o pequeno e micro empresário, principalmente, ele desconhece isso. Ele não acredita que ele possa fazer parte desse mundo globalizado, o que é um grande erro. Ele não só pode, como deve. Ele tem sempre que procurar crescer, vislumbrando novos mercados, novos produtos a serem ofertados, porque dependendo do mercado onde eu pretendo me inserir, talvez o produto que hoje eu ofereço não esteja 100% adequado, né, àquela nova realidade. Ou seja, além de inovador, criativo, um empreendedor deve ser pesquisador. Ele tem que estar sempre atento às mudanças que ocorrem no seu entorno, no mercado global onde ele está inserido, evidentemente. O foco, pelo que observamos na sua resposta, a primeira pergunta, o foco do empreendedor sempre tem que estar voltado ao cliente. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual a importância dos relacionamentos. Nós sabemos que a micro e pequena empresa, às vezes ela tem até um contato pessoal do gestor, do proprietário com o cliente. E qual é a importância dos relacionamentos no sucesso dessa empresa? Primordial que ele faça ao longo já dos primeiros dias, semanas, meses de vida da empresa,
uma rede de contatos. Se ele puder ter essa rede já antes do início, melhor ainda. A rede de contatos ela é importante porque supõe-se que o empreendedor oferecerá para o mercado um bom produto ou um bom serviço. Em isso acontecendo, a rede de contatos faz o que é mais importante no marketing, o boca a boca. Porque se eu ofereço um produto ruim, a minha rede de contatos vai automaticamente espalhar essa má notícia. Assim como eu oferecendo um bom produto, um bom serviço, essa rede de contatos, às vezes, sem que perceba, estará auxiliando no meu sucesso. É a fidelização do cliente. Ele volta, ele continua, ele indica para o amigo. Exato. E ele, sendo um cliente fidelizado, ele até propõe melhorias naquele produto ou naquele serviço que está sendo ofertado, o que desperta no empreendedor novas oportunidades. Porque, às vezes, ao pensar em melhorar um produto, cria-se um novo produto. E ele se expande mais rapidamente e, consequentemente, aí sim virá o tão esperado lucro. Professor Castanheira, que tipos de dificuldades o senhor apontaria para se iniciar um negócio aqui no nosso país? A questão da concorrência, a falta de experiência do empreendedor, a burocracia estatal, enfim, o que dificulta a vida do empresário? Ou é tudo isso que eu acabei de falar? Tudo isso e muito mais, né? O primeiro grande passo é esta pessoa que pretende ser um empreendedor, pretende abrir o seu negócio, deve conhecer bem esse negócio. Eu não posso, por exemplo, achar que vou ficar rico abrindo uma padaria porque eu vi o meu vizinho abrir uma padaria e ficou rico. Se eu não conhecer o negócio, esse meu vizinho vai acabar com o meu negócio. Então, eu preciso conhecer o mercado onde pretendo atuar. Dentro desse mercado, eu preciso pesquisar qual é a clientela que eu desejo atingir, a quem eu vou oferecer o meu produto ou o meu serviço e, principalmente, saber o que é que essa clientela deseja, o que é que ela precisa. Porque o cliente se sentirá satisfeito se conseguir, através da minha empresa, atender às suas necessidades. Lembrando aqui que esse conceito cliente na qualidade, ele é discutível, porque uma pessoa que entra, por exemplo, numa sapataria, é um cliente em potencial. Mas se ele não comprou o sapato, ele ainda não se tornou consumidor. Então, o grande desejo desse empresário, seja pequeno, médio ou grande, é transformar clientes em consumidores. Depois, saber fidelizá-los, dando atendimento, um bom atendimento, um retorno do pós-venda, procurar saber se a pessoa está satisfeita com aquele serviço ou com aquele produto que foi oferecido, e não precisa ser grande para fazer isso. Se eu, por menor que seja, a cada cliente que eu atender, eu conseguir pegar os dados principais dessa pessoa para poder manter um contato posterior, isso é realmente muito importante. Professor Castanheira, dizem que o craque, no futebol pelo menos, já nasce craque. O empreendedor, ele já nasce empreendedor ou ele pode ser formado, ele pode ser capacitado, ele pode ser treinado? Veja, se nós consultarmos a literatura, existem até questionários para uma autoanálise, uma autoavaliação, se sou ou não sou um bom empreendedor. Ao preencher um questionário desses, uma pessoa que seria um potencial empreendedor poderá se desestimular, porque talvez não tenha interpretado corretamente uma pergunta, obteve um mau resultado. Eu diria, pela experiência que eu tive ao longo desses anos, não só em magistério, mas principalmente atuando no mercado, que um empreendedor
pode se formar, sim, ao longo do tempo, até pela observação de como age todo o segmento onde ele pretende se inserir. Porque se eu sei como as pessoas de sucesso estão fazendo para se manter vivas no mercado, e se eu puder copiar aquele mínimo do qual eu sou capaz, o famoso benchmarking, com certeza que eu tenho grande chance de ter sucesso. Uma outra pergunta, professor Castanheira. Nós sabemos que na fábrica dificilmente estará o emprego do futuro, porque a fábrica será toda informatizada. O senhor mesmo é desta área da eletrônica e será toda automatizada. Estaria na área de serviços, talvez, o emprego do futuro, ou estaria podemos dizer assim, na cabeça das pessoas. As pessoas é que vão criar o seu emprego, como os nossos avós, bisavós, tiravam o seu sustento ou da terra, ou de profissões manuais. Aonde que está o emprego do futuro? Veja, não só o empreendedor, mas qualquer funcionário de uma empresa privada ou pública e que ainda tem alguns anos pela frente para trabalhar, deve estar sempre atento às mudanças que ocorrem no mercado, principalmente as tecnológicas, e estudar, se atualizar, pesquisar, para poder acompanhar essa evolução e não ficar à margem do mercado. Vamos citar um exemplo. Alguém que se especializou durante 25 anos em consertar máquinas de escrever. Exatamente. Se essa pessoa não se preparou para fazer mais nada na vida, com certeza hoje ela deve ter problemas financeiros. Ela está fora do mercado. Porque já está fora do mercado. Então essa pessoa devia ter um feeling de, no mínimo, perceber que deveria se aperfeiçoar em consertar impressoras. Correto. Se não quiser sair do ramo. Então, quando a eletrônica ela ocupa a posição de um funcionário, um fato muito comum de ser visto, por exemplo, na área bancária, nós deixamos de empregar um bancário, é verdade, mas nós criamos 2 ou 3 empregos de quem vai dar manutenção para esse sistema, que vai dar manutenção em hardware e manutenção em software. Pessoas que vão se preocupar com a segurança do sistema. Então, é uma infinidade de pessoas que trabalham no anonimato para manter a informática trabalhando nas indústrias. O setor automobilístico é outro muito importante, que substitui a mão de obra pela máquina, até pela velocidade que se faz necessária na produção dos automóveis. Mas não nos esqueçamos que outros empregos foram criados. E se eu estiver atento a isso, eu vou me preparar para atuar nesse outro emprego, nesse outro segmento. Tem que estudar. Nós estamos debatendo em gestão pública, em debate, estamos entrevistando o professor Nelson Castanheira. E uma última pergunta, professor Castanheira. Que conselho o senhor daria para um jovem, ou mesmo uma pessoa que já passou por diversas experiências na vida profissional e deseja iniciar um negócio? Tem pouco capital, mas como fazer para iniciar um negócio, para daqui para frente seguir por conta própria? Bom, se essa pessoa tem pouco, nenhum ou até um capital razoável, primeiro evite endividamentos bancários. Porque eu não posso começar o meu negócio com caixa zerado e, pior que isso, devendo para uma instituição financeira, acreditando que o meu negócio vai imediatamente gerar uma receita tal que eu, além de poder mantê-lo operando, ainda vou poder honrar os meus compromissos. Evitar. Não, mas se eu não tenho dinheiro ou tenho pouco, como é que eu vou fazer? Procure se associar com outros amigos, outros colegas, para começarem esse negócio sem estar endividado. Esse é o primeiro passo. Depois, identificar perfeitamente a oportunidade de negócio
onde pretende atuar, conhecendo o segmento de mercado, conhecendo o tipo de cliente que deseja atender. Uma vez identificado o negócio e podendo desenvolver o conceito de negócio, então certamente terá futuro. Ninguém conhece, com certeza, tudo de gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de produção, gestão financeira. Isso significa que um empreendedor, mesmo que seja pequeno, ele precisa ter apoio naqueles segmentos onde ele não tem domínio. E esse apoio, às vezes, está aí disponível e gratuitamente. Órgãos públicos, vamos citar aqui Sebrae, por exemplo, onde tem excelentes consultores que poderão dar apoio sem que a pessoa precise se endividar. Deixa para fazer investimento quando a empresa já estiver, como nós dizemos, de vento em popa. Já está consolidada, já está firme no mercado e agora quer voar mais alto. Então aí eu permitiria que ela corresse riscos. Nós entrevistamos nesta primeira parte de Gestão Pública em Debate o professor Nelson Castanheira. Queremos agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. As exigências do mercado profissional impõem necessidade de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior. A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas.
Através de satélites banda C e banda KU, o EAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No grupo educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional,
uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. No programa de hoje, nós estamos debatendo o empreendedorismo e a economia informal. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso de Tecnologia em Gestão Pública em todo o Brasil. E também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. No segundo bloco, nós vamos entrevistar o contabilista, o engenheiro agrônomo e mestre em desenvolvimento econômico, o professor Jair Pedro Vendrúsculo. É um prazer muito grande, professor Vendrúsculo, tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. O senhor que já exerceu várias funções em órgãos públicos, também é especialista em economia do trabalho, foi bancário, gerente técnico operacional, foi coordenador estadual do Programa de Geração de Trabalho e Renda aqui no estado do Paraná e gerente do Proger e diretor de Geração e Trabalho da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, a questão, professor Vendrúsculo, diz respeito à importância da economia informal. E até que ponto o microcrédito ele contribui para aquela economia informal ela saia da informalidade e possa entrar no mundo da formalidade econômica, jurídica. Então, eu gostaria que, com a sua experiência, com as pesquisas que o senhor fez nessa área, o senhor pudesse nos colocar, nos contextualizar neste quadro, que nós sabemos que existe, é real, mas que não temos elementos, muitas vezes, para mensurar a importância e o tamanho da informalidade no nosso país. Sim. Bem, inicialmente eu quero agradecer já a oportunidade de participar desse programa e de poder colocar. Aliás, é uma oportunidade que se abre para questões que normalmente às vezes passam em branco. Quer dizer, existem tantos trabalhos que a gente vai a fundo, entidades, poder público, universidades, as pessoas vão a fundo e não têm a oportunidade de levar a público isso. Então, muitas vezes a gente se debate em questões para a formulação de programas públicos e a gente tem dados, tem pesquisas e não consegue absorver. Por quê? Porque não existe uma busca de dados suficientes. Então, as entidades, o que elas fazem? É uma questão também da gestão pública, né? O que elas fazem normalmente? Cada uma pesquisa as questões de seu interesse e as coisas ficam pulverizadas. Isso dificulta muito para que haja um pensamento, um processo para a formulação das políticas em todas as etapas que são necessárias. Tá? Correto. E quando se trata de mercado de trabalho, eu acho que nada mais do que a nossa geração está sentindo as coisas assim de uma maneira bastante abrupta, brusca e problemática. Aliás, as transformações elas são muito rápidas, né? Há uma década praticamente não existia o telefone celular, o e-mail era uma coisa raríssima e hoje nós já vivemos um fato que acontece nos Estados Unidos ou no Japão ou na Europa, uma tecnologia que está disponível lá praticamente instantaneamente está disponível em todo o mundo, né? Exato. Inclusive, eu sempre faço uma correlação com a evolução dos tempos, né? Se a gente for ver o homem das cavernas, ele viveu milhões e milhões de anos sem mudança nenhuma, simplesmente vivendo na natureza. De repente inventou-se lá a agricultura, onde alguns pararam, e 10 mil anos se passou também essa fase da agricultura, veio a Revolução Industrial, que foram 150, 200 e tantos anos, e agora nós temos digamos assim, a nossa geração
na questão de 15, 20, 30 anos, ela teve muito mais mudança do que os últimos milhares de anos que se passaram. Verdade. Então, a gente está passando por essas transformações. E quando se trata em mundo do trabalho, eu gosto muito de contextualizar a problemática. O que está ocorrendo? Tá? O problema da financeirização do capital, quer dizer, quem tem bastante dinheiro hoje não necessariamente investe em capital, investe em especulação, e isso não gera emprego. Tá? A questão da transformação do mundo do trabalho, onde se utilizavam milhares e milhares de pessoas na agricultura, todo mundo saiu, mecanizou-se. Também aqui no meio urbano, quando estão 80% das pessoas, tudo está robotizado, digamos assim, informatizado. A questão da mulher saiu de casa para o trabalho. Então, veja bem o contrassenso. Restringiram-se as oportunidades e aumentou o contingente de trabalhadores. Aliás, professor Jair Vendrúsculo, o senhor falou até na informatização no campo. Eu tenho alguns primos que ainda moram na zona rural, no interior de Santa Catarina, e um tempo atrás eu fui visitá-los. Eles criam porcos, suínos, e tem aquelas matrizes, e tudo lá está dentro do computador, até o dia que vão nascer os leitãozinhos, o período, quanto eles têm que se alimentar todos os dias. Eu fiquei impressionado, porque lá no meio rural, eles já têm tudo que praticamente nós temos na cidade. Ligação com a internet, quer dizer, as mesmas informações que nós temos aqui numa grande capital, eles têm lá e vivendo num ambiente rural. Então, essas tecnologias, elas estão disponíveis hoje em praticamente todo o planeta, se houver condições de serem implantadas. Né? Parece paradoxal porque se a gente se focalizar nisso, a gente acha bonito. Mas, por outro lado, as mazelas que tem por trás disso nos preocupam, que é a questão do mercado de trabalho. Aliás, né? A sua especialização e o seu mestrado foi justamente nessa área, da economia informal, do microcrédito. Ao mesmo tempo que você tem essa tecnologia altamente avançada, algumas pessoas têm que sobreviver, e essas estão na economia informal. E o que o senhor descobriu nesse seu estudo? Correto. No primeiro momento, quando nós estávamos trabalhando na área de geração de trabalho e renda, eu tive a oportunidade de trabalhar com a questão dos liceus de ofício do município de Curitiba. Eu gostaria até que o senhor explicasse o que são esses liceus de ofício, porque nós temos alunos em todo o Brasil e eles estão nos acompanhando. Correto. Então, como funciona um liceu de ofício? O liceu de ofício, na realidade, são é o local específico onde são ministrados todos os cursos de capacitação, de qualificação profissional para os trabalhadores que procuram, digamos assim, treinamentos. Sim, tipo curso de informática, curso de cabeleireiro. Ali tem informática, tem cabeleireiro, tem padeiro, tem mecânico, tem a questão de aparelhos de segurança, né? E muitas outras atividades, doces, confeitarias e essas questões. Então, o que acontece? No ano de 2000, quando nós trabalhamos nessa atividade... A sua pesquisa foi no ano de 2000? Relacionada... A pesquisa da monografia. Do seu curso não de da dissertação de mestrado. Da especialização em economia do trabalho, que foi o primeiro trabalho que a gente fez. Certo. O que a gente percebia? O contingente de salas de aula sempre estavam cheios. Nós tínhamos qualificado, naquele ano anterior, 18 mil trabalhadores. No ano de 99. No ano de 99, 18 mil trabalhadores. Aqui em Curitiba. E o que me chamava... Aqui em Curitiba. Mas só nos liceus de ofício. Em média de quantas horas? 100 horas, 200 horas? Aí os cursos variam de 70 a 150, até 200, até 300 horas. Depende, digamos assim, da especificidade do curso, da necessidade, certo. das questões mais
que exigem mais horas, mais habilidades específicas, mais principalmente habilidades básicas de gestão, né? Às vezes, esses cursos variam bastante. O que nós percebemos? O aluno vem, o aluno sai. O aluno vem, o aluno sai. Desculpa, Tá. ele desiste do curso? Não, ou o que ele eu digo- faz o curso, mas... O que eu digo é, acaba um curso, sai uma turma, entra outra. E eu percebi que não se fazia em momento nenhum uma avaliação, um acompanhamento, um monitoramento para quê? Para ver se efetivamente a gente estava qualificando quem deveria qualificar, se a gente estava qualificando como a gente deveria qualificar e como o mercado de trabalho quer que a gente qualifique. Ou Como seja, ele vai absorver. as necessidades do mercado de trabalho. Exato. Então, nós pegamos uma amostragem de 1/3 desses 18 alunos, desses Dos 18 são mil. 6 mil. Certo. Nós damos uma empresa onde ela fez um questionamento, vários questionamentos, tá? Perguntas individuais. Cruzamos todas essas respostas e chegamos, assim, a resultados preocupantes. Porque a grande maioria dos trabalhadores, Desses 18 mil? dessa amostragem que nos dá 95% de segurança, nos mostra que a grande maioria dos alunos que ali estavam, um ano depois, mais de 60% não estavam trabalhando. Na atividade ou em nenhuma atividade? Não estavam trabalhando. Em nenhuma atividade. Em nenhuma atividade. Que, digamos assim, que auxiliou para arrumar algum trabalho dentro da atividade, não passam de 5%. Há 5% Tá. daqueles que foram qualificados Correto. estão trabalhando na atividade em que eles tiveram o treinamento. Correto. E tem alguns dados aqui, por exemplo, de que 60,55% não estavam trabalhando um ano depois. Em nenhuma atividade. Tá, em nenhuma atividade. Aqui, ó, dos egressos, 53,13% estavam entre 15 a 24 anos. Tá? Mais de 70% eram mulheres, quer dizer, a gente sabe que a grande maioria dos desempregados, mais de 58%, 60%, são homens, então não condiz com essa proporção. Né? As mulheres estavam mais desempregadas do que os homens. Quer Ou dizer, não? buscam mais Ah, qualificação o emprego. do que os homens, sim. onde o desemprego é maior entre os homens. Então, o que a gente chega à conclusão? A gente não está buscando efetivamente o núcleo que precisa da capacitação. A gente percebe que quase metade dessas participações, desses 6 mil entrevistados, foi alunos que trabalhavam em contraturno. Então, algumas pessoas que precisam de qualificação estão fora. E aqueles que não precisam estão dentro. Estão fazendo, mas não conseguem essa trabalho. qualificação. Eles não conseguem o trabalho ou fazem o curso somente por fazer um curso. Aproveitar que é de graça, aí ele já faz informática no contraturno que ele está estudando à noite, que ele está estudando à tarde, faz o cursinho à noite. Então, o que se percebeu naquele ano, e eu espero que hoje esteja bem diferente, né, é que não havia, primeiro, um diagnóstico de quem precisa, o que o mercado precisa e qual é o conteúdo programático necessário para que, digamos assim, esses treinamentos sirvam para o mercado. Para ter uma ideia, os cursos se dividem em atividades básicas, específicas e de gestão. Atividades básicas são aquelas, leitura, cidadania, alguma coisa assim. Digamos Matemática assim, básica, o resgate alguma coisa para assim. essas pessoas poder entrar e entender a questão das habilidades específicas. O que significa? Específico é tudo o que se aprende sobre a atividade em si. Por exemplo, a pessoa tem lá um curso de 200 horas de mecânica. Correto. Então, ela teria 10 horas dessas atividades básicas, português, matemática, cidadania, 180 horas de mecânica mesmo e as outras 10 horas Gestão. de gestão é como gerenciar o negócio, É como se gerencia a vida de trabalhador. como cobrar, Mas, por exemplo. a surpresa é a seguinte: quando você faz a análise que se a grande maioria
só 5% estão trabalhando dentro da atividade no qual eles foram treinados. E se eles tiveram só 5% de gestão e tiveram 90% de atividade, digamos assim, habilidades específicas, esse curso foi jogado fora. Não serviu para nada. Não serviu para nada porque, pelo menos, esse trabalhador tivesse tido especificamente gestão. Aí ele estaria preparado para o mundo do trabalho e não para uma atividade. Ele poderia ser um empreendedor, montar Sim. a sua própria oficina, Sim. por exemplo? Ele está preparado, conhecendo o mercado de trabalho, sabendo gerir seu negócio, sabendo fazer a sua agenda, fazer seu plano e esse tipo de coisa. Então, na realidade, é o seguinte, a grosso modo, o que essa questão da capacitação me trouxe dentro da pesquisa foi da grande necessidade de se fazer diagnóstico, se conhecer que tipo de população está morando aqui, quais as atividades que o mercado daqui quer, o que precisa nessas atividades, tá? E de que maneira. Tá? Mas nunca perdendo o foco do empreendedorismo e da gestão das pessoas, porque o emprego acabou, a atividade informal está crescendo, enormemente está crescendo a atividade informal. Se você for ver a dinâmica dos anos de 96 a 2001, você vê que a população economicamente ativa de Curitiba cresceu em torno de 26%. O emprego formal, um pouco mais de 8%. Aliás, o senhor, a sua dissertação de mestrado foi justamente sobre o microcrédito e a informalidade, mais ou menos, Sim. nesses aspectos. O que o senhor descobriu, digamos, aqui em Curitiba, Na sequência, em relação à informalidade? Na sequência, eu lembro que no ano de 96, quando nós trabalhamos na Secretaria do Trabalho, Emprego e Relações do Trabalho, na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho na época, a gente começava a falar muito em microcrédito, se bem que o microcrédito ele vem bem de antes, começa na Alemanha, mas ele foi, digamos assim, levou o impulso mesmo com o Mohamed Yunus em 78 em Bangladesh, com uma experiência fantástica que hoje que é modelo para o mundo. Depois até eu tenho uns dados interessantes sobre isso, para se ver quando a coisa é bem feita, ela é sustentável. Tá? Mas essa questão, o que a gente percebeu? Quando a gente estava trabalhando nessa área, nós percebemos que esse banco social se fazia necessário, mas sempre copiando aquela questão. Fomos para o BNDES, trouxemos uma ONG, hoje essa ONG ficou estabelecida e ela trabalhou até uns meses passados junto à Agência de Fomento no Paraná. Então, essa ONG conseguia trazer do BNDES, via Banco Central, recursos e começou a funcionar no estado do Paraná o Banco Social. Aliás, que inclusive foi desativado, houve um problema. Pois o que aconteceu? Pois é. Quando se fala em microcrédito, a gente tem que ter em mente e esquecer totalmente a questão de um agente bancário. Tanto do banco, tem que esquecer, como da pessoa que trabalha no banco. Por quê? A agência de microcrédito não é um banco e o agente de crédito do banco social não tem que ter o perfil do bancário. Do banqueiro, digamos assim? Exatamente. Também. Do banqueiro, principalmente do banqueiro. Por quê? Porque o microcrédito, na sua concepção, é uma coisa que é trabalhada não em função do recurso, mas em função de chamar a responsabilidade das pessoas e fazê-las perceber que elas têm a condição, digamos assim, de receber e que o agente de crédito tem confiança nessa pessoa e automaticamente ela cresce dentro desse processo e faz com que aquilo seja para ela um estímulo. Mas também não adianta fazer com que isso seja uma coisa isolada. Tá? O microcrédito tem que ter uma coisa prévia, que é verificar que tipo de atividade que ele está fazendo. Ele tem que ter noções de empreendedorismo,
de gestão e tem que ter um plano do negócio que ele está fazendo. Tá? Tanto se ele está iniciando, como se ele está adquirindo para investir digamos assim, no empreendimento que ele já tem. O Banco Social, qual era o valor que era emprestado, digamos assim, para o empreendedor, que muitas vezes estava na informalidade? Tinha um valor específico, era até R$1.000, R$5.000? Quando chegava, o senhor tem esses dados? Na realidade, o dado variava aí de 200, 300 até R$5.000. De R$300 a R$5.000. Até R$5.000. E havia muita inadimplência mesmo nesses índices? O estudo mostrou isso claramente. Aonde existe profissional como agente de crédito, o banco funciona. Nós fizemos até comparações de municípios. O que seria o profissional? A pessoa... O profissional, para atuar no banco social, ele tem que ter uma empatia muito grande, ele tem que gostar de trabalhar com a informalidade, com as pessoas... Incentivar com as pessoas de bairro, com as pessoas que precisam de recurso, com aquele microempreendedor que está lá no fundo do quintal, às vezes tímido. Então, o agente de crédito tem que ser, primeiro, amigo, tá? Do tomador do empréstimo. Do tomador do empréstimo. Daquela pessoa que está na informalidade. E aquilo faz com que ele se sinta, quem toma o crédito, se sente responsável e queira devolver esse recurso, custe o que custar. Então, ele faz tudo para não ficar inadimplente pela convivência que ele tem com essas pessoas. Então, isso deveria ser, coisa que não foi feita aqui em Curitiba, principalmente, onde até estagiários trabalharam como agentes de crédito. Ora, quer dizer, o estagiário não tem condição, digamos assim, compromisso. Não tem um compromisso para isso. E nem ele é obrigado. Claro, porque ele está fazendo um processo de aprendizado. Então, é justamente nessa atividade que não pode ser um aprendiz. Tem que ser uma atividade, uma pessoa proativa, que saia dele, não que ele suga, que ele busque informações. O senhor, professor, o senhor chegou a ter dados quantitativos, por exemplo, em Curitiba, quanto da economia é informal? A sua pesquisa chegou a apontar isso? É muito difícil hoje. O que nós temos hoje são dados do IBGE e o último é de 2003, tá? Onde nós temos que Curitiba e a região metropolitana são em torno de 240 mil microempreendimentos informais. Quer dizer, são atividades, que não estão registradas aí na Junta de Comércio. São 600 mil no estado do Paraná, no meio urbano. Só no meio urbano? 600 mil empreendimentos. São lojinhas de fundo de quintal, lojinhas de frente também. A gente sabe que existe muita informalidade. Vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes e... prestadores de serviços também. E na realidade, a estratificação do mercado de trabalho, ele se dá em torno, o Brasil hoje está em torno, não chega a 1% da economia formal, digamos aquela economia emprego formal top de linha, né? Nós temos os terceirizados, aqueles que estão se flexibilizando agora, e a grande faixa, hoje, pasme, 60% dos postos de trabalho são informais. E é um setor que está totalmente esquecido pelo poder público, porque o poder público, de certa forma, tem medo de falar do informal. Eu acho que todos nós do poder público deveríamos ler o livro do Muhammad Yunus, que é o banqueiro dos pobres, que foi um economista que foi prêmio Nobel da Paz em 2006. Pasme, um economista, prêmio Nobel da Paz em 2006. Em função do grande trabalho que ele fez, do reconhecimento que ele tem em função dessas pessoas. E quando a gente fala em atividade informal, a gente não está defendendo a informalidade. Ao contrário, a gente sente que a formalidade, ela precisa de algo que a resgate, que a traga para dentro da informalidade. E não adianta, digamos assim, com uns toques, como o poder público vem fazendo, inclusive no estado do Paraná, simplesmente trocar emprego por impostos, que isso não funciona.
Isso pode gerar 1, 2 ou 3 empregos. Mas a partir do momento que não existe demanda para aquela mercadoria que é produzida, aquele trabalhador volta e vai embora. Correto. Então, na realidade, nesse processo de resgate da economia informal e eu estava vendo numa entrevista anterior aqui dessa emissora, onde a pessoa falava que a mortalidade é muito grande também da micro e pequena empresa formal. Correto. Então, o que precisa se fazer? Precisa se fazer diagnóstico, tá? A contextualização dos cenários, tá? O cenário contextual, como é que está esse cenário, que tipo de gente tem ali, que tipo de atividade, qual é o nível de vida dessas pessoas, qual é a matéria-prima existente, o que é o contexto daquela situação. Correto. O tendencial, se ninguém fizer, o que vai acontecer com isso aqui? Um cenário desejado, a estruturação da sociedade, lideranças de bairros, tá? Correto. Para quê? Para que reúnam essa sociedade para encontrar o núcleo duro da pobreza que é sempre esquecido. Esses não saem de casa, eles não vêm para o processo. Tá? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Jair Vendrusco. Nós queremos agradecer muito a sua participação, professor Vendrusco. E, numa outra oportunidade, vamos continuar esse tema, que é um tema muito profundo e eu tenho certeza de que vai contribuir muito na formação dos nossos alunos de gestão pública. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, muito obrigado.